Imagine um contrato que executa sozinho todas as suas cláusulas, sem papelada, sem intermediários, sem depender da boa vontade de uma instituição. Apenas código, preciso, automático e incorruptível. Isso já existe, está transformando o mundo dos investimentos. Hoje, você vai entender como os smart contracts estão criando um novo padrão de confiança, velocidade e eficiência para investidores como você. Olá, turma! Bem-vindos à quarta aula da nossa série sobre blockchain para investidores. Se você achava que blockchain se resumia a moedas digitais ou transferências, prepare-se para expandir a sua visão. Hoje vamos falar de smart contracts, ou contratos inteligentes, como eles estão mudando radicalmente a forma como acordos, garantias, investimentos são feitos. E mais, você vai ver como essa tecnologia pode substituir estruturas tradicionais como fundos de investimentos, com mais agilidade, menos taxas e muito mais transparência. Agora, na prática, vou apresentar para vocês qual que é o impacto de ter contratos inteligentes intermediando acordos. O que são smart contracts? Bom, como o nome já diz, são contratos inteligentes e eles automatizam os processos operacionais de acordos e negociações entre pessoas. Quando a gente olha isso comparado com o sistema tradicional, quando tu compra uma casa, tu faz o acordo com alguém, é redigido um papel onde são colocados os termos desse acordo, o cartório faz o registro de tudo isso e a regulamentação e a legislação daquele país faz com que todos aqueles acordos que estão naquele contrato serem cumpridos. Muitas vezes existe uma demora para que um acordo seja honrado ou não, porque existe a figura do juiz e da execução desse contrato ser totalmente manual. Quando a gente fala de um smart contract na blockchain, tu tem um mesmo acordo, tu tem as mesmas cláusulas, só que a execução é totalmente automatizada. Dando um exemplo, por exemplo, de uma venda de um imóvel parcelado, se o comprador chega a negligenciar os pagamentos, a execução das garantias, a retomada da propriedade desse imóvel seria de forma totalmente automática, algo que num contrato físico seria discutido totalmente na justiça. Então, a diferença entre um smart contract e um contrato tradicional como nós conhecemos é basicamente essa. Quando a gente traz isso para os mundos dos investimentos, eu gosto de comparar as funcionalidades e execuções de funções. Quando a gente olha no conceito de gestor, taxa de administração, como que funciona um fundo de investimento por trás, existem processos manuais, existem liquidações das aplicações feitas pelo fundo em tempos diferentes, os resgates também são totalmente não previsíveis, e isso faz com que a gente tenha uma estrutura muito robusta para se criar esse veículo de investimento. Quando a gente executa, por exemplo, um smart contract e tem todas as regras definidas, essas regras vão fazer com que a gestão desse smart contract, a execução dos processos e investimentos sejam feitas totalmente por código, tornando muito mais escalável tu fazer uma gestão via blockchain, smart contract, comparado com uma gestão tradicional versus um fundo de investimento. Eu convido vocês a lerem um paper do JP Morgan, do projeto Guardian Onyx. Ali ele explica bastante coisa também sobre como que será o mercado para gestores de investimentos no futuro. Hoje, para um smart contract rodar, ele precisa de uma rede. Essa rede é o que a gente explicou e aprendeu nas primeiras aulas. São as redes de blockchain. É como se fosse aonde roda o smart contract, né? Hoje a gente acessa, por exemplo, um vídeo no YouTube e esse vídeo no YouTube ele está postado na internet, que é um protocolo. Os principais protocolos de blockchain que hoje rodam os smart contracts são a Ethereum, a Cardano e a Stellar. Isso significa que nós temos outras blockchains públicas, privadas, diferentes dessas? Sim. Porém, essas são as que possuem a maior movimentação de clientes e usuários no mundo. Hoje, os principais casos de uso da tokenização e do uso de smart contracts no dia a dia é, por exemplo, a liquidez automatizada. E aqui eu gosto de citar o protocolo da Uniswap, onde as pessoas praticamente automatizaram o mercado de dívida. Se tu tem, por exemplo, uma criptomoeda como o Bitcoin e o Ethereum, tu pode colocar essa moeda como garantia e tomar empréstimo. Caso tu não venha a honrar com esse empréstimo, caso a criptomoeda perca muito valor, o próprio smart contract vai executar a garantia daquele protocolo de empréstimo para que quem emprestou liquidez para aquele protocolo, ou seja, o investidor, não tenha prejuízo. Isso é feito de forma totalmente automatizada. Na execução de garantias, eu também gosto de explicar sobre a IV e o Compound. São outros protocolos de lending também. A execução de garantia é o exemplo clássico de proteção para investidores e para usuários que
compram tokens. Tokens são smart contracts. Quando eu tenho, por exemplo, uma garantia de uma propriedade, uma garantia financeira ou uma garantia de valor de equity, ou seja, participação em empresas, a mudança da propriedade dessa garantia no mercado tradicional, ela normalmente é judicializada, ou seja, muitas vezes quem empresta dinheiro no mercado de dívida e recebe como garantia imóveis, bens, tem dificuldade de reaver essas garantias em casos de problemas de inadimplência. No mercado de blockchain, isso não acontece. E também eu gosto de citar os investimentos tokenizados, com regras embutidas. O que isso significa? Quando a gente faz, por exemplo, um investimento em um token de energia solar, por exemplo, esse contrato inteligente que tu comprou, ou seja, esse token, ele já define o quanto que tu vai receber de pagamento, quais são os gatilhos para que esse pagamento seja gerado, e tudo isso fica lastreado dentro do próprio código, ou seja, se aquelas condições não acontecerem, o token não vai executar os pagamentos ou vai te executar de forma automatizada sem que tu tenha que recorrer a terceiros, ou seja, um gestor de fundo de investimentos, uma corretora ou um banco. Isso que é o bacana da tokenização. Agora que você entendeu como smart contracts estão transformando o mundo dos investimentos com mais autonomia, agilidade e segurança, imagine quando esses contratos começarem a interagir entre si, criando soluções que conectam diferentes ativos, mercados e redes. Na próxima aula, você vai conhecer as principais oportunidades e protocolos do mercado descentralizado, como emprestar, tomar crédito, gerar renda passiva e até participar de pools de liquidez. Tudo isso com transparência, controle e total acesso a oportunidades que antes eram restritas a grandes instituições. Ficou com dúvidas? Deixe aqui o seu comentário, escaneie esse QR Code e entre no nosso grupo do WhatsApp. Lá nós estamos juntando uma legião de investidores que querem aprender mais sobre blockchain e a participar dessa revolução de mercado.